essa atividade aqui foi a que eu passei na aula anterior. Atividade aí da semana de 13 a 17 de setembro. Na questão de número 1, vocês iriam ler essas páginas aqui do livro didático que fala a respeito justamente da lei de Lavoisier, né? Fala a respeito da descoberta do gás de oxigênio. E a questão de número 2, vocês iriam copiar e responder no caderno a questão 5 da página 87 do livro didático, que é essa questão aqui, tá? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço, foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço em lugar do papel. Aí, após cada combustão, observou-se, né? Então, vamos lá. Vamos entender o que acontece aqui. Primeiro, ó, essa balança aqui, ó, com papel. Tanto o prato A quanto o prato B, né, eles têm aí uma folha de papel que vamos considerar que tem a mesma massa. Então, está equilibrado. Então, quando eu forneço calor, né, vou fornecer calor para esse papel aqui que está no prato A, né? Então, quando eu forneço calor, o que vai acontecer? O material contido no papel, ele vai, né, queimar, e dessa queima, né, haverá então a formação de gases, né? Um desses gases é o CO2 e o outro é um vapor de água, H2O. Tá? Então percebo que nesse processo da queima do papel, né, há a liberação de gases. Então o que vai acontecer? Né? Tem alguma coisa aqui? Então o que vai acontecer aqui, né? Com a queima do papel, né, vai haver a liberação de gases, consequentemente a massa desse papel, né, vai reduzir. Né? Tá? Então, só desculpa, viu, pessoal? Aqui entrou uma pessoa aqui, aí. Mas enfim. Aí voltando aqui, né? Queimando o papel, vai liberar esses gases, né? No caso CO2 e H2O no estado de vapor, água, né? No estado de vapor. Então, notem que a massa do prato A, né, que estava contida no prato A, ela foi embora, né, por meio dos gases. Consequentemente, o que vai acontecer então? Esse prato A, como ele vai ficar mais leve, né, ele vai ficar mais leve do que o prato B, então ele vai subir, né? E o prato B, lembrando que eu forneci calor, né, apenas para o papel que estava no prato A. Já o prato B ainda tem o papel, né? Então o peso, né, devido ao peso do papel, ele vai, né, esse lado da balança vai descer, né? Então vai ficar dessa forma aqui. Agora vamos para o segundo exemplo. Temos aqui outra balança, só que agora nós temos o que? Palha de aço em ambos os pratos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer algo diferente. No caso aqui, eu vou fornecer calor, né, para a palha de aço do prato A, que é esse aqui. Só que, quando eu forneço calor para a palha de aço, esse aço que está presente na palha, ele vai reagir com um gás da atmosfera. E esse gás é justamente o O2. Então, quando a palha entrar em combustão, esse aço, esse metal, né, ele vai reagir com o oxigênio da atmosfera, produzindo então o que nós chamamos de óxidos. Tá? Então, entenda o seguinte, acompanhe meu raciocínio. Nesse caso da palha, o aço, né, quando entrar em combustão, entrar na queima, né, ele vai reagir com o oxigênio. Então, ao invés de haver o escapamento de gases, na verdade, né, haverá uma reação em que a palha,
né, o aço, ele vai reagir com o oxigênio. Então a massa dessa que está contida aqui nesse prato aqui vai aumentar. Ora, por que vai aumentar? Porque o aço, apesar de estar tendo uma queima, né, o aço está reagindo com o oxigênio atmosférico. Então, consequentemente, a massa contida nesse prato A, ela vai aumentar, né, diferente do que ocorreu lá no exemplo anterior do papel. Tá? E se vai aumentar, olha só o que vai acontecer com a balança. Se o peso, né, se a massa vai aumentar no prato A, consequentemente o peso vai aumentar, né? Então a balança do lado esquerdo ela vai descer, tá? Ela vai descer. Enquanto que o prato B, né, não ocorreu nada com a palha, né? Só que o prato B vai ficar mais leve, né, do que o prato A. Então, consequentemente, esse lado aqui, ó, vai subir, tá? A explicação, né, está justamente nisso. Enquanto que no papel, né, quando entra em combustão, nessa reação é liberado gases, CO2 e vapor de água, então o peso, né, o prato A vai ficar mais leve, né, então vai subir. Já na balança que tem a palha de aço, né, quando entra em combustão o prato A, né, no caso a palha que está no prato A, o aço ele vai reagir com o oxigênio atmosférico, então a massa contida, né, na verdade, vai aumentar nesse prato A. Por isso que o peso, ó, está no sentido para baixo, porque a balança vai para baixo, né, devido à massa aumentar. E o prato B, na palha de aço, vai subir. Tá? Essa é a explicação para o que ocorre nessas reações. Então vamos analisar os itens. Ó. Após cada combustão, observou-se o seguinte: item A e B no mesmo nível, ou seja, aqui, ó, está se referindo à balança com papel. Né? A e B ficam no mesmo nível? Nós percebemos que não. Né? Na verdade, a balança, depois da combustão, ela não vai ficar no mesmo nível. O que vai ocorrer, na verdade, é que o prato A, no papel, né, ele vai ficar mais leve, porque houve o escapamento de gás, então o prato A vai subir e o prato B vai descer. Então, esse item A, já descartamos ele, né? Aqui, ó. Nem precisamos ler aqui esse restante aqui. Item B. O prato A abaixo do B, novamente o papel, né? Analisando a balança de papel. Está dizendo que A abaixo de B, né? Vocês viram que o papel, quando entra em combustão, libera gases. Então, o prato A vai ficar mais leve do que o prato B. Né? Agora, aqui no item B está dizendo que o A vai ficar abaixo de B, mas é o contrário. O prato A ele vai ficar acima de B. Acima, que vai ficar mais leve. Né? Daqui a seta aqui, ó, apontando para cima. Né? Então, esse item B aqui já podemos eliminar também. Item C. O prato A acima de B, né? O prato A acima de B. De fato, ó, ocorre isso. Ó. O prato A aqui ele vai ficar acima de B, do prato B. Agora, vamos ver se, no caso da palha de aço, na balança que contém a palha de aço, vai estar correto. Ó. A acima de B. Né? No caso da palha, lembre-se de que a palha reage com a combustão, reage com o oxigênio. Então, a massa vai aumentar. Então, a balança prato A, do lado esquerdo, ela vai descer porque a massa aumenta, o peso aumenta. Então, ele vai descer desse lado e vai subir do outro lado. Né? Então, bem aqui, ó, quando diz A acima de B, está errado. Na verdade, né, é o contrário. Então, esse item C desprezamos também. Item D. A acima de B, no caso do papel, sim. O prato A, ele vai ficar acima do prato B. Beleza. E no caso da palha de aço, ó, A abaixo de B. Né? De fato, quando a palha de aço
entra em combustão, reage com o oxigênio, então a massa vai aumentar, consequentemente a balança, o equilíbrio, né, vai desequilibrar, né, onde o prato A ele vai descer e o prato B vai subir. Então A abaixo de B, está correto. Então no caso aqui o item correto é o D de dado. Tá? D de dado. O item A, e o item E, né? A abaixo de B, aqui ó, já está errado. A abaixo de B não, na verdade é A acima de B. Tá? Então esse item E está errado. Portanto, o item correto, item D de dado. Ok? Perguntas em relação a essa questão? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Na prova, não desse estilo aqui, né? Vai cair a respeito de conservação da massa, mas não nesse estilo aqui, tá? Os demais compreenderam? Nenhuma dúvida? A Luciana disse que sim, compreendeu. Maria Beatriz disse que sim. João Victor mais ou menos. Porque a confusão aqui, o que confunde, né, esses termos, esses itens aqui, né? A abaixo de B, A acima de B, vocês têm que entender o que acontece na balança, né? Como é que ocorre a balança na balança depois que há a combustão, tá? Mas entendendo isso, fica mais fácil, né, de entender, né? Beleza. Agora, encerrada aqui a correção, tá? Nós vamos para cá, ó. Lei das proporções constantes, ou lei de Proust, né? Na última aula, vocês devem se lembrar, né, que eu discuti com vocês a respeito da lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, onde ele diz que a massa, né, em recipientes fechados, né, as substâncias quando reagem, né, a massa que nós tínhamos antes, no início, a somatória das massas que tinha no início é igual à somatória das massas que tem no final. Por isso que a lei é chamada de lei da conservação da massa. No caso aqui da lei das proporções constantes, né, é meio que uma complementação da lei de Lavoisier. No caso aqui, essa lei das proporções constantes também é conhecida como lei de Proust. Proust é um cientista, né, ele fez esses experimentos aqui. Então, olha só, o que o Proust, né, ele fez. Vocês estão vendo aqui, ó, essa equação química, né? Nós temos aqui água, e depois da seta nós temos hidrogênio e oxigênio. A água, antes de partir para cá, pessoal, essa água aqui é a substância que nós conhecemos como água, né? Quimicamente falando, ela é composta por moléculas desse tipo, ó, H2O, tá? Tá, então o que é a água, né? A substância água? Nada mais é do que uma molécula dessa reagindo com outra molécula do mesmo tipo, mais outra molécula, mais outra molécula. Então, forma um aglomerado de moléculas H2O. Esse aglomerado, né, juntando tudo, forma então a substância que nós conhecemos como água. Tá? Então, quimicamente falando, a água é composta por moléculas de H2O. Beleza. Só que repare que essa molécula de água, H2O, ela é formada por dois elementos químicos. Um deles, ó, H, é hidrogênio, tá? Hidrogênio. Hidrogênio. Já o outro elemento químico é o oxigênio, tá? Oxigênio.
Então, percebo que a molécula de água ela é formada por dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Tá? Beleza. Proust, né? Esse cientista aqui, ele utilizou esses conhecimentos a respeito da água, né? E ele fez uma reação, né? Ele pegou a substância água e aplicou uma reação nela. Ó. Estão vendo essa seta aqui e esse I aqui? Ah, professor, eu já vi isso. Né? Lembre-se lá das reações de análise. Né? Quando eu tenho essa seta e logo em cima tem essa letra I, isso aí é uma reação de eletrólise. Reação de eletrólise, ou seja, é uma reação onde eu forneço uma carga elétrica. Tá? Então, o que Proust ele fez? Né? Ele pegou a água e forneceu uma carga elétrica, né? Uma eletrólise. Né? Quando ele forneceu uma eletrólise na substância água, o que aconteceu com a água? Ela se decompôs. Lembrando que a água é formada por moléculas H2O. Quando há a decomposição da água, vai haver então a formação dos elementos que formavam ela antes. Quais são os elementos? Está aqui, ó. Hidrogênio e oxigênio. Tá? Então foi isso que Proust ele fez. Né? Ele decompôs a água utilizando, né, uma reação de eletrólise. Nessa decomposição da água, há a formação dos produtos, no caso, dois produtos, hidrogênio e oxigênio. Tá? Foi isso que ele fez. Só que ele fez várias vezes. Ó. Olha só. Primeiro, ó, ele pegou 9 gramas de água, tá? E decompôs, né, por meio da eletrólise. Quando ele decompôs, ele percebeu que a massa de hidrogênio que ele obteve foi 1 grama. E a massa de oxigênio que ele obteve foi 8 gramas. Esse foi o primeiro experimento que ele fez. Só que ele não parou por aí. Né? Novamente, ele fez a mesma coisa, só que alterou a massa de água. Ao invés de 9, agora ele utilizou 18 gramas. E ele pegou 18 gramas de água e novamente aplicou uma eletrólise. Quando ele aplicou uma eletrólise, ele percebeu que a massa de hidrogênio no final era 2 gramas. A massa de oxigênio no final era 16 gramas. E ele fez uma última vez, só que agora utilizando uma massa de água equivalente a 36 gramas. No final, ele obteve uma massa de 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Tá. Mas aí, quando ele fez, né, esses experimentos, ele percebeu o seguinte: não importava a massa que ele utilizasse de água, tá? No final, a proporção dos produtos era sempre a mesma. Mas antes de concluir aqui, vamos voltar um pouco. Na aula passada, nós falamos sobre a lei de Lavoisier, né? Onde a massa ela se conserva. Vamos ver se realmente essa lei se aplica aqui. Ó. Primeiro caso, ó, 9 gramas de água. A água é um reagente. No final, eu tenho que ter também essa massa. Ela tem que se conservar. E olhem só, hidrogênio, a massa final foi 1 grama. E oxigênio, a massa final, 8 gramas. Então, somando 1 mais 8, dá 9. Então, sim, bate a conta. 9 gramas no final, 9 gramas no início. O mesmo vale aqui, ó, no segundo caso, 18 gramas. No final, 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Somando as duas, nós temos então 2 mais 16, 18. Ou seja, 18 gramas no final e 18 gramas no início. Por último, 36 gramas de água. Então, no final, deu 4 gramas de hidrogênio, gás hidrogênio, e 32 gramas de gás oxigênio.
somando as duas massas, 4 mais 32 vai dar 36 gramas. O que tinha no início permaneceu no final. Então, a lei da conservação da massa de Lavoisier se aplica aqui. Agora, o que Proust fez de diferente? Com esses experimentos que ele fez, ele percebeu o seguinte: não importa a massa, né, da substância, a quantidade da massa da substância inicial. No final, né, a proporção sempre será a mesma. Como assim? Repare aqui nesse primeiro exemplo, 9 gramas de água vão produzir 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. A proporção aqui no final é de 1 para 8. Ou seja, a cada 1 grama de hidrogênio que é produzida, eu vou ter 8 gramas de oxigênio também produzidas. Bem aqui, quando ele utilizou 18 gramas de água, ele obteve aqui 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Só que se eu pegar 2 gramas, 2, né, dividido por 2, dá 1. Então, 1. E se eu pegar 16 e dividir por 2, vai dar o quê? Vai dar 8. Vamos para o terceiro exemplo. 36 gramas de água. No final, obteve 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Se eu pegar 4 gramas de hidrogênio e dividir por 4, né, vai dar o quê? Vai dar 1. E se eu pegar 32 gramas de oxigênio e dividir por 4, né, que é a quantidade de gramas que foi obtido do gás hidrogênio, 32 dividido por 4 também vai dar 8. Então, Proust ele percebeu que a proporção entre as substâncias, né, sempre será constante. No caso aqui da água, o que ele deduziu daqui? Que sempre, né, a cada 1 grama de hidrogênio que é produzida, ou seja, que está no final, a cada 1 grama que é produzida, sempre eu vou ter 8 gramas de oxigênio para compensar. É sempre essa relação. A cada 1 grama de hidrogênio eu vou ter 8 gramas de oxigênio. Então, essa lei aqui, ele batizou como a lei das proporções constantes, né? Ou lei de Proust, tá? E aqui tem o conceito detalhado dessa lei. O que ele deduziu desses experimentos? A proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. No caso aqui da água, ela é fixa, né? Sempre de 1 para 8. Nunca muda, né? Por exemplo, não aconteceria, né? Por exemplo, pegar 9 gramas de água e decompor, aí ficaria 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Impossível, né? Não poderia ocorrer, por exemplo, se ele fizesse mais um teste, 18 gramas, e acontecesse isso, 1 grama para 9 gramas. Isso não seria, isso aí é improvável. Isso não é possível, tá? Isso foge da regra, da lei de Proust, tá? Sempre a proporção ela vai ser a mesma, tá? No caso aqui, claro, eu estou citando a água, né? Que a proporção dos produtos, né, é de 1 para 8. Mas isso vale para qualquer substância. Só não vai valer, sabe para quê? Para isso aqui, Vem aqui, embaixo, uma mistura. Cadê? Aqui, mistura. Se eu tiver uma mistura, por exemplo, água e sal, né? Água e sal. Se tiver uma mistura, essa lei das proporções ela não funciona, tá? Porque é uma mistura. Aí eu já tenho água e sal juntos em um recipiente. Então essa lei não se aplica aí, tá?
A lei das proporções constantes, ela só se aplica a substâncias puras. Essa água que Proust utilizou é uma substância pura. É a água que nós chamamos de água destilada. Não tem nada além de água aí dissolvido nela, tá? Então, quando uma substância for uma substância pura, ó, a proporção em massa que reagem, que são produzidas numa reação, ela vai ser fixa, constante e invariável, ela não vai se alterar. Então, essa é a lei de Proust, né? Também conhecida como lei das proporções constantes. Tá? Ela é meio que uma espécie de complemento da lei de Lavoisier. Né? Enquanto que Lavoisier ele afirmava, né, que a somatória das massas dos reagentes tem que ser igual à somatória das massas dos produtos, Proust, né, ele afirmou que as proporções, né, de substâncias, né, em uma reação, elas sempre serão constantes, né, serão fixas e invariáveis, elas não vão se alterar. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Ótimo. Os demais, que é Oceano até o momento não. Inclusive, pessoal, deixa eu ver aqui, João Batista não, sim, deixa eu ver aqui. João Batista, se você tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Ana Lídia não, João Vitor não, Gislaine não, Francisco Lucas não. Inclusive, pessoal, tanto essa lei aqui, ó, lei das proporções constantes, como a lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, da massa, né? Elas são leis que nós chamamos de leis ponderais. Leis ponderais. Tá, mas o que é leis ponderais, professor? São leis que regem, no caso, tudo que diz respeito à massa, tá? A massa das substâncias. Victor Emanuel está perguntando, professor, esse conteúdo vai cair na prova? Bom, acontece o seguinte, tá? Eu já elaborei a prova pensando que as avaliações fossem na próxima semana. Como eu estou trabalhando esse conteúdo aqui nessa semana, lei das proporções constantes, pode ser, né? Provavelmente eu vou cobrar também isso aqui, tá? Eu vou cobrar a lei das proporções constantes e, que é no caso a lei de Proust, e também vou cobrar a lei da conservação da massa. João Batista, vai ter atividade? Sim, a atividade é essa daqui, ó. O que é que vocês vão fazer, ó? Vocês vão copiar e responder duas questões do livro. Uma questão, qual é a página? A página 87. Né? Vocês vão copiar, no caso, a questão número 6 e a questão de número 8. Tá? Vocês vão copiar e responder essas duas questões aí da página 87. Ok?